Sejam bem-vindos à disciplina de Usinagem Convencional 2 do curso de Fabricação Mecânica do campus Hortolândia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Nessa aula 0, primeira parte da aula 0, a gente vai se ambientar um pouquinho para contextualizar onde se situa o campo de usinagem dentro do grande campo de estudos de fabricação mecânica, que é o tema central da formação de vocês, tá bom? Meu nome é professor Augusto. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem sempre deixar no fórum aqui do Moodle, mesmo me encaminhar por e-mail no e-mail que está na tela de vocês, tá bom? Então é importante vocês pensarem sempre que o campo de fabricação mecânica é um campo que está associado à produção de peças, certo? Então você vai partir sempre de uma matéria-prima e você vai construir, a partir dessa matéria-prima, você vai transformar essa matéria-prima para que ela tome forma de alguma peça que tenha utilidade no sistema mecânico. Tá? Você tem diversas formas de fazer essa transformação. Tá? É um pouco isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, vocês devem ter percebido já ao longo do currículo de vocês têm diversas disciplinas diferentes que tratam de diferentes processos de fabricação. Então, nessa aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho como que a gente está efetuando essa transformação das matérias-primas, transformando-as em peças. Tá? Deixa eu me esconder aqui no cantinho para vocês. Né? A gente está falando de classificações de processos de fabricação, tá bom? Eu vou ficar aqui por cima da palavra classificações, tá? Então, esse gráfico que eu estou trazendo para vocês, eu estou especificamente focando em materiais metálicos, tá? Mas boa parte dos processos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles se aplicam também a outros tipos de materiais, tá? Então, imagine o seguinte, eu quero fabricar uma peça de material metálico, tá bom? Meu material de base é um material metálico. Como que eu posso passar de um bloco, que é uma matéria-prima sem utilidade para algum sistema mecânico, para alguma coisa que tenha uma utilidade no sistema mecânico, que esteja seguindo algum desenho técnico, alguma coisa do gênero. Tá? Então, a partir desse bloco de matéria disforme ou sem uma forma muito definida, a gente tem dois caminhos a seguir, basicamente. Tá? Então, a gente pode fazer força sobre esse bloco de material, tá bom? Então, isso é o que caracteriza os processos que a gente chama de processo de transformação com base mecânica. A gente está baseando a transformação do material em cima da tensão que eu estou conseguindo aplicar sobre ele. Ou eu posso mudar a temperatura dele, o que caracteriza os processos metalúrgicos. Tá bom? No semestre passado, no segundo módulo, vocês devem ter tido a disciplina de processos metalúrgicos de fabricação. Então, vocês estão craques de saber o que está incluso ali dentro. Tá bom? Mas é bom a gente ter essa distinção. Né? Se eu quero transformar uma quantidade de matéria-prima, de base, em alguma coisa que tenha utilidade, eu tenho esses dois caminhos basicamente. Eu posso aplicar muita força ou eu posso aplicar temperatura sobre ela. Tá? Então, vamos começar falando sobre temperatura, né? Como vocês já estudaram no semestre passado. Vamos ver o que a gente pode fazer. Geralmente, né, muitos dos processos metalúrgicos, eles se baseiam em elevar a temperatura do material acima da temperatura de fusão, que eu estou chamando de TF aqui para vocês. Tá? Então, o material tem uma temperatura de fusão, é um material sólido. Enquanto você está abaixo dessa temperatura de fusão, ele continua sólido, ele continua naquele formato que ele estava. O que acontece quando a gente passa dessa temperatura de fusão? Na hora que eu supero a temperatura de fusão, o material passa por uma transformação de fases e ele passa a ser líquido. E a gente sabe, né, das propriedades dos materiais, que uma vez que estão líquidos os materiais, eles podem assumir a forma de um recipiente onde eles sejam colocados, tá bom? Então ele tinha um formato, era um bloco, um paralelepípedo. Na hora que eu levo a temperatura acima da temperatura de fusão, esse cara se liquefaz e eu posso utilizar esse material liquefeito para ele tomar uma forma de alguma outra coisa, uma superfície de deposição ou de um recipiente onde eu coloque. Tá? Então, todo mundo já fez gelo em casa, então todo mundo já fez processo de fundição, que é um dos processos metalúrgicos mais clássicos. Né? Vocês devem ter, inclusive, feito práticas de fundição na disciplina de PNF. Tá? Então, o que é o processo de fundição? É exatamente isso que eu falei. Né? Pega o paralelepípedo, eleva a temperatura dele acima da temperatura de fusão, com ele liquefeito, eu vaso esse material, eu vaso esse metal líquido dentro de um recipiente que tem a forma da peça que me interessa. Tá? Então, eu quero fabricar uma chave, sei lá, uma chave para rotacionar algum tipo de parafuso ali dentro de um equipamento, por exemplo. Tá? Então, eu tenho um recipiente que tem o formato negativo, né? Ele tem um buraco no formato da peça que eu quero e eu preencho aquele buraco com um metal líquido. Logicamente, ele não vai ser utilizado líquido, né? Então você vai esperar o tempo suficiente para essa temperatura baixar de volta para debaixo da temperatura de fusão, e uma vez que essa temperatura baixa da temperatura de fusão, ele assume aquele formato, aquele formato desejado por vocês, de forma sólida de novo, então você pode utilizar aquela peça. Né? Então,
ela se tornou alguma coisa com utilidade mecânica para vocês fazerem alguma coisa interessante dentro de um equipamento. Tá? Dentro dos processos metalúrgicos também se inclui um processo que vocês estão aprendendo nesse semestre agora, que é o processo de soldagem. Tá? Por que ele também é um processo metalúrgico? Então basta você pensar o que acontece no processo de soldagem. No processo de soldagem você está fazendo o quê? Você está fazendo um aquecimento de uma vareta de metal, muitas vezes, né, quando você está fazendo soldagem por eletrodo. Então você tem uma vareta de metal, ela está sendo aquecida através da passagem de uma corrente elétrica por dentro dela. E ele derrete pontualmente, né? Essa vareta vai derretendo. Lá na pontinha ela começa a derreter. E essas gotas de metal vão sendo depositadas, formando o que a gente chama de cordão de solda. Vocês devem já ter visto isso nas disciplinas, nas aulas de soldagem de vocês. Tá? Então também é um processo quase como se fosse um processo de fundição. Só que por que não é um processo de fundição? Eu não tenho um molde, efetivamente. Né? O que eu estou fazendo, estou aproximando duas peças que são sólidas e seguirão sólidas, e para elas se juntarem, né, para transformar duas coisas que sozinhas não tinham utilidade em alguma coisa que junta tem utilidade, né, pensando de novo no conceito de fabricação, transformação de matéria-prima em alguma coisa que tem utilidade. Para fazer o processo de soldagem, então eu uno duas peças sólidas através de um cordão de solda que junta essas duas peças que separadas não tinham aquela utilidade, tá bom? Um processo de derretimento localizado, tá? Nessa classificação a gente está separando aqui como um processo de lingotamento. O processo de lingotamento é muito similar ao processo de fundição, na verdade a base é exatamente a mesma, né? Você liquefaz um material, só que no lugar de você fazer uma peça definitiva, você faz um lingote. E um lingote tem um formato definido, né? Um paralelepípedo um pouquinho diferente, né? Ele tem as paredes levemente inclinadas para facilitar a desmoldagem, e esses lingotes são matérias-primas intermediárias para outros processos. Eu posso voltar a fundir um lingote, eu posso cortar um pedaço de um lingote para fazer alguma coisa diferente. Tá? Então, por isso, por não ser um formato de peça definitiva, né? Por não ser, pelo molde não ter um formato definitivo, ele está sendo classificado aqui de uma forma um pouquinho separada da fundição, embora o princípio seja exatamente o mesmo. Tá? Então, isso é isso. Não estou contando novidades para vocês, né? Vocês viram tudo isso na disciplina de processos metalúrgicos de fabricação no semestre passado. E vocês estavam trabalhando aí muito dentro dessa zona de trabalho ali, nas temperaturas acima da temperatura de fusão. Tá? Na hora que eu estou falando de aplicar forças nas matérias-primas para transformá-las em alguma coisa que tem utilidade, para transformá-las em peça, né? A gente está falando dos processos de base mecânica. Tá? Então, o princípio de transformação do material não é mais a temperatura e sim a tensão. Tá? Então, a gente fala sempre de aplicar força, né? E você percebe ali no quadro que você está vendo aí na sua tela que eu não estou falando de força nesse momento, eu estou falando de tensão. Tá bom? Por que é mais importante eu falar de tensão do que eu falar de força? Porque força é uma coisa que depende muito. Né? Quanto que é muita força? Tudo depende de onde você está aplicando aquela força. Tensão, sim, é uma medida que tem uma significância muito maior. Né? Vocês já devem lembrar lá da disciplina de tecnologia dos materiais, onde vocês viram pelas primeiras vezes os conceitos de tensão, para quem não tinha visto anteriormente. Tá? Então, e a tensão quer dizer o quê? A tensão representa a força que você está fazendo sobre a área que está sendo aplicada essa força. Tá? Como se fosse uma medida de pressão, entre aspas, né? Tem a mesma característica, as mesmas unidades, mas é uma força que está relacionada à área que está sustentando aquela força. Então, isso sim tem muito mais representatividade na hora que você está querendo indicar quais são os efeitos desse esforço que você está fazendo sobre a matéria-prima. Tá? Então, lembrando lá da disciplina de tecnologia dos materiais, né? Vocês têm o diagrama de tensão-deformação, é uma coisa bastante utilizada por lá. Tá? Vamos pegar aqui, só vou pegar um papelzinho para desenhar para vocês um diagrama de tensão-deformação. Então, no diagrama de tensão-deformação, a gente está relacionando quanta força eu estou fazendo com quanto um material está se deformando. Então, no eixo vertical eu tenho as tensões e no eixo horizontal eu tenho as deformações, certo? Para um material metálico, geralmente, a gente tem duas fases muito claras ao longo desse diagrama tensão-deformação. Tá bom? Então, numa fase inicial, ele segue uma linha reta, basicamente. E a partir de certo ponto, ele desvia dessa linha reta e tem um formato mais ou menos assim. Tá bom? Então, nessa primeira fase, ele segue essa linha reta que está desenhada aqui. E a partir de certo ponto, ele se desloca dessa linha reta até que lá pelas tantas, lá por uma certa quantidade de força, ou de tensão, na verdade, né, ele que se quebra. Tá? Então, que ponto que é esse que ele se desvia? Esse ponto é o que a gente chama de tensão de escoamento, tá bom? Que eu vou chamar aqui de sigma y, beleza? Então, essa é a tensão de escoamento. A partir daquele ponto da tensão de escoamento, eu mudei o regime de deformação. Todas as tensões que são menores do que a tensão de escoamento,
alteram o formato do material, né? Você pode ver que a deformação aqui, o epsilon que está sendo denotado para vocês, ele é diferente de zero. Só que na hora que eu retirar aquela tensão que está sendo aplicada, enquanto eu não superei a tensão de escoamento, o material volta a ser quem ele era antes. Tá? Então o que eu estou falando? Enquanto eu estou caminhando simplesmente nessa primeira linha reta, eu subo até uma certa determinada tensão e eu volto segundo essa mesma linha e eu volto a ter exatamente o mesmo formato que eu tinha no começo. Tá bom? Então essa primeira fase, vocês já devem se lembrar, é o que a gente chama de fase elástica. E na fase elástica, a gente não está efetivamente conseguindo transformar um material. Certo? Por quê? Porque ele só mudou de formato enquanto eu estou aplicando aquela tensão que eu tinha aplicado anteriormente. O que eu preciso fazer para eu de fato transformar alguma coisa, para ele deixar de ser quem ele era antes? Eu preciso superar essa tensão de escoamento. Tá bom? Então é o que vocês estão vendo aqui, né? Para eu ter um processo de fabricação efetivamente, eu tenho que trabalhar dentro, pelo menos, da fase plástica. Certo? Porque uma vez que eu entrei na fase plástica, eu tenho deformações que são permanentes. Certo? Então, essa fase plástica, ali é a fase que fugiu dessa linha reta do começo, é a fase onde existe, de fato, transformações dos materiais, transformação daquela matéria-prima que eu tinha inicialmente. Tá? Então, enquanto eu não passei da tensão de escoamento, eu não efetivamente transformei em nada, porque uma vez que eu removesse aquela tensão que estava sendo aplicada, eu voltaria a ter quem eu tinha anteriormente, mesmo formato de antes. Tá? Então, mantenha isso na cabeça. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Então, quando eu estou querendo transformar alguma coisa baseado em força, baseado em tensão, como a gente tinha falado que tensão é uma coisa muito mais representativa do que força, eu não tenho alternativa a não ser utilizar uma tensão que seja superior à tensão de escoamento. Tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? É isso que está sendo denotado aqui. Né? Sigma y é a minha tensão de escoamento. Ela é menor do que a tensão efetivamente que eu estou aplicando. Né? Lembra que esse é o símbolo de tensão. A tensão é o sigma. Tá? Então, essa tensão que está sendo aplicada tem que ser maior do que a tensão de escoamento. Enquanto eu não estou superando a outra tensão, né, a tensão de ruptura, lembrando aqui eu tenho essa tensão do x, que é quando o material quebra de uma vez, né? Essa aqui vai ser a minha tensão de ruptura, naquele ponto ali. Certo? Então, vocês estão vendo ali no x ali a tensão de ruptura. Então, enquanto eu estou nessa fase entre a tensão de escoamento e a tensão de ruptura, entre o sigma y e o sigma rup, eu tenho uma série de possibilidades diferentes de fazer transformações nesse material. Tá? Então, quais são as formas diferentes? Então, o que eu fiz? Eu peguei um bloco de material e eu fiz força suficiente para que as tensões que estão agindo ali dentro levem esse cara para uma fase plástica, de deformações permanentes, portanto, né, deformações plásticas são deformações permanentes, que permanecem mesmo depois que a gente remova a força. E uma vez que a gente fez essas deformações permanentes, ele toma um formato que seja interessante para a gente. Quais são as formas de fazer isso? Vocês devem conhecer algumas delas, algumas vocês já devem ter visto, inclusive, em outras disciplinas. Tá? Então, acho que, inclusive, na disciplina de processos metalúrgicos, vocês abordam algumas desses processos de transformação. Tá? Então, o primeiro deles, que eu estou anotando ali, é o processo de trefilação. Tá? O processo de trefilação, ele é o processo utilizado para fazer fios. Tá? Então, basicamente, você tem previamente, né, sua matéria-prima é um fio de um diâmetro maior, você vai fazer passar ele por dentro de alguma coisa que é uma matriz, que tem uma saída de um formato bem definido, do diâmetro do fio final que você quer, você vai fazer força puxando esse fio para passar. Né? Então, a matriz estava ali, né, a matéria-prima estava ali do outro lado da matriz, aqui no meio eu passo ele por dentro da matriz e eu estou fazendo força desse outro lado, forçando ele passar ele por dentro. Tá? Então, isso é utilizado para fazer arames, por exemplo. Tá? Segunda forma possível que você tem é fazer um processo de laminação. Então, de novo, você tem um bloco de material de um certo tamanho de um lado e você quer alguma coisa que tenha um tamanho menor, uma seção transversal de tamanho menor. O processo de laminação, ele faz essa redução através da passagem entre dois rolos. Tá? Então, você tem dois ou mais rolos. Tá? Então, você tem dois rolos que vão puxando aquela peça aqui para dentro. Né? Então, aquele material vinha vindo, ele é puxado pelo rolo. E à medida que ele passa por entre esses rolos que estão puxando esse material, ele é comprimido, né? ele sofre bastante compressão, superando as tensões de escoamento, e ele sai um material com um tamanho menor. Né? Isso é muito comum para vocês fazerem chapas. Então você tem uma chapa de uma certa espessura bastante grossa, passando ele por rolos de laminação, ele sai uma chapa de uma espessura muito mais fina. Processo muito comum, muito utilizado na indústria também. Outra forma de você fazer isso é o processo que a gente chama de extrusão. Então você tem uma quantidade de material de um lado, você faz ele passar por dentro da matriz,
Na trefilação a gente fazia o quê? A gente fazia força do lado do produto final, um produto com diâmetro menor. Na extrusão é o contrário, a gente faz força do lado do produto maior, do lado da matéria-prima, tá bom? Então, basicamente, imagina é basicamente isso que você faz quando você tira a pasta de dente de dentro de um tubo, tá bom? Você tem a pasta de dente, na hora que você esmaga, você está forçando a sair naquele diâmetro do furo, só que você está fazendo força do lado do maior bloco de pasta de dente, tá? Então, isso é um exemplo caseiro, né? Mas isso é um processo muito utilizado na indústria, né? Muitas vezes vocês têm pistões hidráulicos ou pneumáticos responsáveis por fazer essa pressão do material de matéria-prima para ele atravessar a matriz e sair com o diâmetro que você desejar, tá bom? E, finalmente, outro processo que está responsável, um processo de fabricação de características mecânicas, né, onde a gente passa as tensões além da tensão de escoamento, é um processo bastante comum também na indústria, chamado processo de forjamento. Tá? Classicamente, para quem não conhece muito de indústria mecânica, você já deve ter visto algum filme onde algum camarada faz espadas, por exemplo. Né? Então ele pega um bloco de metal, ele esquenta isso numa fornalha e com aquele metal ainda incandescente, ainda vermelho, ele põe ele em cima de uma bigorna, né? Aquele suportezinho clássico que você vê muito em desenhos animados, e ele vai martelando essa quantidade de material incandescente, deformando ele, deixando ele cada vez mais fino, né? E ele está fazendo. Por que ele está fazendo isso? Para deixar essa espada, a lâmina cada vez mais fina, mais manejável, né? E além disso, também deixando a lâmina cada vez mais resistente, né? Então vocês sabem disso, né? Não se trata aqui de uma revisão de tecnologia dos materiais, tá? Mas vocês lembram do fenômeno de encruamento, né? Então, encruamento é você estar aumentando a resistência do material através da inserção de deformações plásticas nele, tá? Então, essas são famílias de processos de fabricação que provavelmente vocês já conhecem, tá? Então, existe um processo intermediário ali, se você quer fazer a deformação desse cara através de tensões, mas você não quer fazer tanta força, né? Você tem um processo intermediário, um processo diferente, que é um processo de metalurgia do pó. Então, isso vocês devem conhecer também, podem ser que conheçam, se não conhecerem, procurem no YouTube como é que funciona, né? Mas, basicamente, a metalurgia do pó, as suas matérias-primas estão no formato de pós metálicos, tá? Lembra que a gente está falando de materiais metálicos aqui. A matéria-prima está em formato de pó metálico e você quer que isso tome um formato definido, né? Então você enche, como se fosse um moldezinho de fundição, você vai encher esse cara aqui com esse pó metálico. Você vai aplicar uma pressão em cima dele, né? Você está aplicando essa pressão, fazendo com que as tensões superem as tensões de escoamento. E além disso, você está aquecendo ele. Então você está fazendo o quê? Você está criando a possibilidade de que esses grãos que são separados antes do processo, né, eles comecem, né, a chegar numa temperatura suficiente para que se criem ligações entre os grãos. Tá? Ele não chega a se fundir totalmente, tá? A gente não está derretendo totalmente o grão, mas você está levando uma temperatura suficiente para que eles criem conexões entre grãos e formem um material 100% sólido. Tá bom? Então isso é um processo diferente, processo intermediário, não é nem só metalúrgico nem só mecânico, ele é um pouco das duas coisas, tá bom? Então vocês percebem aqui que tem um panorama bastante grande, né, de várias das disciplinas que vocês estudam ou ainda vão estudar no currículo de vocês estão apresentadas aqui para vocês. O que não está aqui ainda nesse gráfico é a disciplina que a gente está falando agora, né, a disciplina de usinagem convencional, tá bom? Então onde é que está a usinagem convencional? O que a gente já fez? A gente já pegou a temperatura e já levou acima da temperatura de fusão e mostrou quais são os processos possíveis. A gente já pegou a temperatura, mesmo abaixo da temperatura de fusão, mas próxima dela, a gente mostrou que na metalurgia do pó eu consigo formar peças sólidas. Por outro lado, do lado das tensões, eu já mostrei que antes da tensão de escoamento eu não tenho como fazer transformações, porque na hora que eu removo essas tensões eu volto a ter o mesmo material que eu tinha anteriormente. Então, entre a tensão de escoamento e a tensão de ruptura, eu mostrei uma família de materiais, tá? Uma família de processos, desculpa, de fabricação. O que está faltando agora? Então está faltando a gente elevar ainda mais a tensão e levar as tensões acima da tensão de ruptura. Então, vamos voltar ali, né? Olha o meu gráficozinho, e aqui em cima eu tenho a tensão de ruptura. O que é a tensão de ruptura? O que caracteriza esse processo? Né? Então, ao longo de toda a curva, até eu chegar lá na tensão de ruptura, o material era 1 e ele continua sendo um só. Então, eu estava ali, desde o comecinho aqui embaixo, até lá em cima na tensão, logo antes da tensão de ruptura, esse material continua sendo um só. Ele está totalmente deformado, sim, mas ele continua sendo um só. O que acontece na tensão de ruptura? O material que era um só, ele se separa em dois pedaços. Você inseriu energia que chega dentro desse material através das tensões que você está inserindo, para que esse material crie uma nova superfície. Né? Era uma coisa única e você está conseguindo criar uma nova superfície e fazer essa separação do material em dois. Tá? Então, se a gente pensar, é isso que acontece na usinagem. Tá? Para quem não lembra da usinagem 1 ainda,
Na usinagem, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um processo de fabricação de peças a partir da remoção de pedaços de um bloco de matéria-prima. Eu tinha um bloco de matéria-prima e eu vou, a partir desse cara, eu vou removendo pedacinhos dele até ele tomar o formato que eu desejo daquela peça final. Tá? E remover pedaços de alguma coisa envolve a gente levar as tensões, ainda que localmente, levar as tensões a um nível bastante elevado. Um nível suficiente para que eu gere novas superfícies e descole pedaços do material anterior. Tá? Então isso é uma coisa que caracteriza a usinagem. Eu tenho que levar as tensões a um nível bastante grande, ainda que localmente, né? Para que eu consiga remover um pedaço, e isso é o que caracteriza o processo de usinagem. Então, a gente vai morar aqui, né, ao longo desse semestre, a gente vai morar desse lado aqui. A gente vai falar simplesmente desse processo de usinagem, onde a tensão é acima, as tensões localmente ao redor da ponta da ferramenta, elas são levadas a superarem as tensões de ruptura. Tá? Então, percebe que, por enquanto, a nossa usinagem, né, que é o tema principal dessa disciplina, está muito escondidinho, né? Está só num cantinho ali. Vocês não estão conseguindo ver muito em detalhes o que quer dizer os processos, o que querem dizer e quais são as diferentes formas de eu fazer esse processo de usinagem. Mas é importante a gente refletir o que isso quer dizer, né? Então, eu estou falando para vocês que, de todos os processos que eu apresentei, o processo no qual as tensões dentro do material, da matéria-prima que você está processando, chegam a valores mais elevados é o processo de usinagem. É o processo onde você tem que superar as tensões de ruptura. E como que eu posso fazer isso, né? Lembra que as tensões, elas têm, por definição, o valor de força pela área, certo? Então, as tensões, elas são as forças que você está aplicando sobre a área sobre a qual está sendo aplicado esse negócio. Tá? Se a tensão tem que ser um valor bastante grande, tá? Se esse número aqui, o número sigma, tem que ganhar um valor bastante grande, eu tenho duas alternativas. Ou eu posso fazer muita força, né? Se eu fizer muita força, essa fração aqui sobe de valor, certo? Se a força está cada vez maior, eu estou levando as tensões cada vez mais para cima. Só que não necessariamente eu quero fazer isso, né? Então eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o trabalho de usinagem com o mínimo de força possível. Tá bom? Então, qual que é outra forma de eu fazer isso? É manter essa área cada vez menor. Então, imagina, se você tem uma força constante aqui em cima e está dividindo ela por um número cada vez menor, essa fração inteira ela passa a ter um valor cada vez maior. Então, está chegando cada vez mais próximo da tensão de ruptura e superando essa tensão de ruptura. Tá? E o que isso tem a ver com o processo de usinagem? Tá? Manter uma área pequena, tá? Quanto menor for a área, maior vai ser a tensão. E manter uma área pequena quer dizer o quê? Quer dizer eu ter afiação de ferramentas. Quanto mais afiada for a ferramenta, menor vai ser a área sobre a qual ela está fazendo as forças de corte e maiores são as tensões, mais fácil vai ser o corte. Né? Então isso nos explica, né? A gente sabe intuitivamente. Quanto mais afiada for a ferramenta, menos força tem que fazer para realizar o mesmo corte. Tá bom? Então, a afiação de ferramenta é uma coisa bastante importante e tem tudo a ver com o que vocês já tinham visto lá de tecnologia dos materiais e com esse panorama que eu estou apresentando para vocês dos processos de fabricação. Tá bom? Então, agora a gente já sabe qual que é o lugar do processo de usinagem dentro das famílias de processos de fabricação. A gente vai ver na segunda parte dessa aula 0, uma forma da gente classificar os processos de usinagem com mais detalhes para a gente conseguir diferenciar os processos de usinagem entre eles. O que diferencia um processo de fresamento de um processo de torneamento, esse processo de um processo de corte a jato d'água. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na segunda parte dessa aula. Tá bom? Se tiverem dúvidas, deixem no fórum e em seguida respondam os exercícios de fixação. Até a próxima!